Você sabe como o síndico é avaliado dentro da sua comunidade? Não sabe? Então preste atenção nesse vídeo que eu vou falar como você é avaliado dentro do seu condomínio. Pois é, como eu acabei de dizer para vocês, você sabe como você é avaliado aí dentro do seu condomínio? Você sabe quais os comportamentos que vão diferenciar você como síndico dentro do seu condomínio? Pois é isso que a gente vai falar agora aqui nesse vídeo para você, que vai servir aí na sua gestão condominial. A primeira situação que eu quero colocar para você que é síndico, gestor condominial, é: você precisa saber observar. Observar é muito importante. Saber entender o ambiente em que você está chegando. Saber entender que condomínio é esse que você acabou de assumir. Porque existe uma situação muito tranquila para o síndico, que é quando ele é eleito, né? Quando você é eleito, você está numa zona de conforto. Todo mundo quer se livrar, na verdade, daquela situação. Mas você está ali chegando num condomínio em que muitas vezes você não conhece o terreno que você está pisando. Então, a primeira dica é observar, saber identificar cada situação, cada pessoa, ser muito observador. Muitos síndicos perdem o cargo, têm problemas muito grandes dentro de um condomínio, porque eles não param para observar o ambiente que os cerca. As pessoas que estão ao seu redor, quem te elegeu? Quem são essas pessoas? Você precisa conhecê-las, porque elas vão te dar dor de cabeça mais na frente, não tenha dúvida. Eu brinco sempre com isso, né? Que o síndico tem um prazo de validade de 3 meses. 3 meses depois, o problema está feito. Então, procure saber quem são, o que fazem, quais são as suas ocupações, observe os seus colaboradores, saiba com quem você está trabalhando, faça uma pré-entrevista para que você observe e comece, daí em diante, a avaliar como é a estratégia, qual a estratégia que você vai utilizar aí na gestão desse condomínio. É muito importante a observação. Muitos deixam de lado, assumem o condomínio e aí quando vê, você já está ali sendo questionado por conselheiro, por condômino, por uma série de coisas. Por quê? Simplesmente porque você não parou para observar, saber que ambiente é esse que você está lidando aí no seu dia a dia. Então, essa é a primeira dica. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando aqui sobre como o síndico é avaliado. No primeiro bloco eu falei para vocês da observação, importantíssima. O síndico saber observar. Mas como é que você vai conquistar verdadeiramente a confiança desse condômino, dessa comunidade em que você acabou de ser eleito e que você vai exercer a sua gestão? Então você vai ver a partir de agora aí na tela o que eu vou passar para vocês, que é importantíssimo. Depois a gente vai falar de cada tema desse. Vamos ver. Bom, o primeiro tema que você tem que, a primeira questão que você tem que pensar é o seguinte. Eu até fiz uma metáfora que foi o seguinte: faça como um cliente bancário. O que ele faz? Ele deposita, aplica e depois ele obtém a rentabilidade. É exatamente isso. Então olha aí, veja aí na tela. Deposite credibilidade, honrando os pagamentos em dia. Pratique o estrito cumprimento da convenção e do regimento interno. Não abra exceções aos inadimplentes e aplique métodos inteligentes de gestão, de relação interpessoal com os colaboradores e com os condôminos. Então, vejam bem, meus amigos, esses itens são fundamentais. Deposite credibilidade. Esse é o primeiro item que a gente falou. Então você tem que criar uma confiança, uma credibilidade para aquele condômino. Ele não, muitas vezes ele não te conhece. Mas se você está na condição de um síndico profissional, tá? Você apresenta um currículo, você apresenta a sua proposta, excelente. Mas o condômino não te conhece.
Então você tem que fazer com que ele acredite, que ele confie em você pelas suas atitudes e não apenas pelas suas promessas ou pelas suas afirmações. Então tem que ter realmente um depósito de confiança e de credibilidade para que você possa ganhar a confiança desse condômino. Vamos ver o segundo item aí que a gente acabou de falar, que é: pratique o estrito cumprimento da convenção e do regimento interno. Neste item, preste atenção, é não abrir exceção. Você está ali para cumprir a convenção. As suas funções que estão determinadas pela legislação e pela convenção é cumprir a convenção. Obviamente, como a gente falou no início, você tem que ter observação em tudo, mas bom senso. Você não pode abrir mão do bom senso. Mas praticar aquilo que está estritamente definido na convenção, aplicar o depende, o não, o talvez, é muito importante. Porque nem sempre você atendendo às necessidades do condômino, você vai ganhar a confiança dele, de jeito nenhum. Você vai ganhar a confiança dele fazendo certo, fazendo o que precisa ser feito. Aí você ganha. Vamos para o terceiro item que a gente colocou um pouco mais atrás. Não abra exceções para os inadimplentes. Gente, não abra exceções para os inadimplentes. Isso vai fazer com que você perca totalmente a confiança. Isso é um dos itens de como você vai ser avaliado. Então, cuidado. O inadimplente, eu sempre digo isso, você faz um benefício para ele aqui hoje e ele te entrega amanhã. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele te entrega, não tenha dúvida disso. Então, não abra exceções. Facilite a forma de pagamento, flexibilize aquilo que você puder flexibilizar, né? Mas não abra exceções, porque essa exceção um dia vai ser cobrada de você. Vamos ver o quarto e último item aqui do nosso tema de hoje, que é síndico, como você é avaliado. Vamos ver. O nosso quarto tema é: aplique métodos inteligentes de gestão, de relação interpessoal com colaboradores e condôminos. Isso vai ser fundamental para você. Inteligência, saber lidar. Lembra que a gente falou no início da observação? Saber observar o ambiente que você está vivendo, que você está convivendo, que você está trabalhando. Então, é fundamental que você utilize a inteligência emocional para lidar com todo mundo. Com condômino, com fornecedor, com os conselheiros fiscais, com o seu subsíndico, tudo. Tudo depende da maneira como você vai saber lidar. Se você for autoritário, se você for abrupto, se você for ríspido, se tratar essas pessoas com essas características que eu acabei de falar, provavelmente você não vai ficar muito tempo no seu mandato. Então, inteligência emocional, saber lidar com cada um, com seus colaboradores é de uma forma, com seus conselheiros e subsídios é outra, com o condômino é outra. Porque cada um tem um interesse diferente com relação a você ou com aquilo que você pode proporcionar a ele. Então, é fundamental você ter inteligência para lidar com isso. Vamos ver um outro item que você vai ver aqui agora, uma palavrinha bem pequena, duas palavrinhas, mas preste atenção. Bom senso. Bom senso. Avalie criteriosamente a aplicação de uma multa a um condômino. Meus queridos síndicos, o que mais a gente vê é falta de bom senso dentro de uma gestão de condomínio. É aquela coisa, eu agora recentemente tive um caso que eu vou passar para vocês, de um síndico que mandou aplicar 40 multas por descumprimento de regimento no condomínio, porque ele tinha interesse de quê? De que aquele condomínio não fosse para a AGO votar, porque ele sabia que votaria contra ele. O que é que ele fez? Ele aplicou a multa, mandou, aplica a multa. Mas qual é a justificativa da multa? Aplica a multa, descumpriu o regimento interno. Porque no entendimento dele, tinha uma porta que ele instalou ali numa área comum, só que não foi só aquele condômino que instalou essa porta, foram praticamente todos os condôminos do prédio. Mas como ele sabia que aquele condômino com uma multa aplicada, ele perderia, ele, se não tivesse a multa aplicada, ele perderia a eleição, ele foi lá e mandou aplicar a multa. Ou seja, isso é o tipo de atitude que o síndico perde completamente a confiança junto aos condôminos. Então, você que está aí, saiba, existe um rito para você fazer isso. Você tem que advertir, você tem que notificar, você tem que permitir a ampla defesa, o contraditório e a ampla defesa, que muitos não permitem. Ainda cabe uma manifestação desse condômino em assembleia para avaliar a situação. Aí sim, todo esse rito ultrapassado,
você vai falar de aplicação de multa. Aí você tem fundamentação jurídica para fazer a aplicação dessa multa e não fazer isso de acordo com a sua conveniência ou na situação que você necessita. Isso vai acabar revertendo contra você. E agora vamos para o último ponto que eu quero falar com vocês, que é sobre as reuniões informais. Pessoal, reuniões informais. As reuniões informais são muito importantes para você resolver uma série de demandas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitos síndicos fazem o seguinte: colocam um edital de convocação e depois eles vão pensar o que fizeram. O que você deve fazer? Você quer tratar de algum assunto? Você quer ter a confiança dos condôminos? Você é avaliado por isso, da forma como você os aborda, da forma como você leva a informação para eles. Então a reunião informal, ela é fundamental para você dividir aquele pensamento. Às vezes você está indo numa linha completamente errada, então você pode, na reunião informal com um condômino, com o conselho fiscal, chegar a um consenso ou até reverter a sua posição. Realmente, eu não precisava ter feito da forma que eu fiz. Então, as reuniões informais você vai extrair do condômino, dos seus conselheiros, se realmente a sua ideia é ideal, se aquilo vai funcionar ou se vai ter uma grande negativa das pessoas. Então você vai sentir na hora que você colocar essa questão em voga. Então vamos lá, eu quero fazer uma obra. Aí você tem ideia de que aquela obra é fundamental para o seu condomínio, só que os seus condôminos e os seus conselheiros entendem completamente diferente de você. Então, se você coloca isso em votação ou submete isso, você vai perder de uma forma categórica, e aí você vai ficar chateado. Por quê? Porque você não se preparou, você não conquistou a confiança deles para que você pudesse colocar esse assunto em pauta. Outra coisa, se você conversa anteriormente, se você faz essa reunião informal, você, quando chega na Assembleia, você já chega mais preparado, as pessoas já sabem o que você quer. Então vai facilitar muito para você. E para a gente finalizar, veja aí o que você tem que aplicar na prática dentro do condomínio. Veja só. Inteligência emocional nas relações condominiais. Meus amigos, inteligência emocional nas relações condominiais. Isso é tudo para que você consiga conquistar. Por quê? Você está lidando com diversos tipos de interesses envolvidos dentro do condomínio. Diversos. Então você precisa saber trabalhar esses interesses. Um quer que seja feito do jeito dele, o outro quer que seja feito do jeito dele também. E aí você é o ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra. Então, para isso, você precisa ter uma inteligência emocional muito boa. Saber lidar com os interesses de cada um, saber o momento de você avançar, o momento de você reagir, o momento de você segurar uma situação momentaneamente para que aquele cidadão até possa repensar e você conversar com ele de uma forma mais tranquila. Então, a inteligência emocional, a prática disso no dia a dia, que muitos síndicos desprezam, acham que não é necessário, não vai precisar, isso não vai fazer diferença, faz toda a diferença. Então, como você é avaliado? Através de todos esses itens que a gente colocou aqui agora, para que você pare, pense, reflita, porque todo dia você está sendo avaliado pelo seu condômino. Então, quando chegar na sua assembleia de reeleição e você está muito empolgado, com grande intenção de continuar o trabalho, você toma um revés, você perde a eleição, você é destituído. Por quê? Porque você não soube trabalhar, você não soube entender como você mesmo é avaliado pelo seu público. Então, se você entender como é que você vai ser avaliado, de que maneiras você vai agir no sentido de reverter situações importantes, você acaba perdendo a eleição ou então sendo destituído do seu cargo. Então, com esse vídeo você aprendeu como é que você é avaliado, como é que o síndico é avaliado. Coloque em prática isso aí e depois a gente conversa, porque eu tenho certeza que você vai ter resultados muito bons na sua gestão. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!